E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Caneda, bem-vindos ao VideoQuest. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma discussão que o meu lado consumidor não se aguentou de segurar esse tipo de opinião, né? Que é com relação à crise dos mangás no Brasil. Bom, vamos discutir então o que nós vemos à nossa volta aí no mercado brasileiro e nas discussões aí pela internet. Bora! Bom, ultimamente a gente sabe que o Brasil está em crise, o Brasil está com alta em dólar, está com a inflação vai subir, imposto está subindo para todo mundo, o salário que é bom não aumenta, né? Eu trabalho com prestação de serviço, vários clientes meus estão perdendo clientes, a empresa que eu trabalho está perdendo cliente, o país está com problemas, óbvio. E isso afeta diretamente também nós consumidores de mangá, né? O nosso hobby, que a gente tanto quer continuar apreciando o que a gente gosta, acaba influenciando com o problema mais recente, mais reclamado por todo mundo, é a questão da transparência das páginas, né? Onde eu vou colocar, vou até dar um passinho pro lado aqui, eu vou colocar aqui do lado algumas imagens de mangás transparentes e páginas e pessoal reclamando que rolou na internet aí esses dias. Isso é um problema, mas não é um problema, né? Vamos lá, porque assim, tem a explicação de que as editoras elas trocaram de fornecedor de gráfica, trocaram de gráfica porque algumas gráficas fecharam por conta da crise, óbvio, e aí as outras gráficas usam tipos diferentes de papel e o método de fabricação do papel influencia, e tem toda essa questão do porquê é transparente, não é, se está mais fino ou não está. E assim, eu não sou especialista em papel, não sou. Eu não estou aqui para te explicar como que o papel é feito e por que ele está transparente. Esse não é o meu papel. Eu sou consumidor. E eu, como consumidor, eu sim tenho o direito de reclamar de um produto que eu comprei por um preço que não é barato, e eu entendo por que não é barato, e que não está na qualidade que eu esperava, sabe? Teve mangás, por exemplo, o primeiro mangá que eu vi isso foi o Ao Haraido da Panini, que fez um puta marketing falando que estava tratando com carinho o mangá, e aí quando eu vou ler a porra da página transparente, eu com dificuldade de ler, eu ter que ficar me matando na luz ali para conseguir ler o negócio, porque, sabe, e Ao Haraido, aí depois a JBC com alguns mangás, então são todas as editoras, não é questão de uma editora ou outra, que uma editora tem um cuidado maior, outra menor, não é isso, é geral, né? Por essa explicação de que tem poucas gráficas, elas mudaram alguns papéis e tudo mais. A questão é que tem mangás antigos, por exemplo, One Piece, Bleach, que tem um tipo de papel específico, os papéis atuais que estão vindo em Ao Haraido e Ultraman, por exemplo, é outro tipo de papel. Eu não manjo, eu sinceramente não manjo, não estou aqui para discutir isso. Eu estou aqui para dizer que a gente sentiu uma diferença, na qualidade. Eu como consumidor, eu Danilo, eu não estou falando no geral, eu Danilo não ligo muito para isso. Tem pessoas que confundem quando a gente critica algo por mimimi ou critica algo por uma crítica real, né? Uma crítica construtiva de algo que a gente quer que melhore. Por exemplo, aqui ó, eu vou me aproximar, mas o foco não vai ajudar. O foco não vai ajudar, mas eu vou botar uma imagem aqui do lado. Eu tô com o 20th Century Boys, o novo mangá aqui, né? Da Panini, e aqui do lado tem uma tarjinha laranja, porque a capa ela invadiu aqui a lateral, né? Do mangá. Isso aqui, foda-se, eu não ligo pra isso. Isso aqui não tem problema, mas tem muito otaku que reclama. Então, tem reclamações que fazem sentido. Esse tipo de reclamação da borda é chato, mas não altera em nada, vai ficar na estante lá quieto, sabe? Não tem problema. Agora, quando a gente tem um papel que é transparente, que dificulta a nossa leitura, que é o motivo de você comprar o mangá, isso sim você tem que reclamar, isso sim você tem que expor.
Então quando chega essa questão da transparência de papel, isso não é uma frescura, isso é um fato que realmente está atrapalhando a minha leitura, está atrapalhando a minha experiência com o mangá, sabe? Eu fui pegar um mangá lá para ler, eu vi 3 folhas para frente do mangá, e eu entendo as explicações, que é a questão do papel, a questão da tinta, que o custo do dólar está alto, tem uma série de explicações que fazem sentido para mim e que me justificam isso. Mas, sabe, vamos ter um cuidado maior, vamos explicar melhor para o público o porquê das coisas, vamos abrir o jogo, não custa nada você abrir o que realmente está acontecendo, sabe? Não vamos adotar uma postura de não está transparente, não está com problema, o papel tá normal. Não tá normal, dá pra ver, sabe? O problema é que o mercado de mangás ele é muito complicado, ele é muito específico e difícil de lidar. Porque, por exemplo, nas discussões da internet, muita gente fala: ah, mas as editoras fazem isso de sacanagem, fica economizando dinheiro, por que não usa o mesmo papel de livro, né? Porque livro tem um papel muito bom. Cara, livro tem uma venda diferente. Livro, uma vez que ele é impresso, ele fica na livraria anos e a editora vai ganhar esse retorno do dinheiro do livro anos depois, né? Porque ela imprime, usa aquele dinheiro X para imprimir aquela tiragem, espalha pelo Brasil e espera o retorno. Um dia o retorno vai vir, porque o livro vai estar exposto ali. Mangá não. Mangá e livro é 1, 2, 3 no máximo. Mangá você tem uma série de 60 volumes. Então uma pessoa não pode e não consegue comprar um volume 30 e continuar acompanhando do 30 em diante. Porque a história começou no 1. Porque mangá é diferente de quadrinhos, que quadrinhos tem vários volumes, mas tem blocos fechados de arcos, né? Mangá ele tem início, meio e fim, né? Então não dá para a pessoa comprar um volume 30 e continuar comprando, ele tem que comprar do 1. Só que para ele comprar do 1, ele tem que comprar quando lança. Que esse é outro problema que eu acho, assim, que é o mais grave na minha opinião. Que é você não ter os volumes antigos disponíveis nas bancas, ou em sites, ou na própria editora. Porque o que acontece? A editora lança uma tiragem, né, de 20 mil cópias. E o Sakuda estava explicando no grupo do Facebook que se ele tem essa tiragem de 20 mil, é porque ele já sabe que 10 mil não vai vender. Porque 10 mil é para exibição. Por que isso? Porque banca de jornal, quando você vai comprar, você tem que facilmente visualizar o mangá que você quer. Se só tem uma revista do seu mangá, dificilmente você vai achar, porque é uma banca de jornal, tem muita revista lá. Então, as editoras já sabendo disso, dá um bloco de 10 mangás para os caras colocar um do lado do outro. Então a pessoa vai olhar e falar: ali está o Naruto que eu vou comprar. Ele vai lá, pega um. Então é para fácil visualização. É assim que as editoras trabalham. Então já tem essa margem de prejuízo, que ao meu ver não é prejuízo, mas é, entre aspas, investimento de marketing, né? Então você tem essa perda de mangá impresso que você vai botar na banca. E tem a questão também que passou o mês daquele volume, o jornaleiro ele devolve o que não vendeu. Por exemplo, ele deu 10 Naruto lá pro cara, vendeu 5. Os 5 que sobraram, a banca não vai ficar segurando. A banca vai devolver para a editora, né? E a editora vai dar o volume 2. A editora vai falar: então ele me devolveu 5, então em vez de eu dar 10, eu vou dar 7. Então a editora vai controlando o número de vendas e de volumes por banca nessa forma, para evitar prejuízo, justamente, né, que a gente comentou. Então tem essa diferença de abordagem. Então, se a pessoa não compra o volume a partir do número 1, ele não compra mais. Então aí as editoras já têm esse grande prejuízo de que elas sabem que metade da tiragem dela não vai vender, e elas sabem que elas têm que captar o maior público possível no volume 1. Porque aí a tendência é que ela consiga manter esses compradores é também pequena, porque tem um gráfico de queda de vendas. Geralmente as pessoas dropam o mangá no meio do caminho, seja por questão financeira, seja porque o mangá é uma merda, como eu já dropei vários mangás
por conta disso. Então as editoras têm que captar o maior número possível no volume 1. Então isso que dificulta as editoras exclusivas de mangá a ter um controle melhor de lucro e de venda dos seus mangás, porque não dá para você saber que você vai ter um retorno financeiro daqui a alguns meses, daqui a algum, né? É só naquele mês, é o lucro daquele mês, acabou, e aí torcer para os sites que compram para revender depois, torcer para que eles vendam. Se bem que eu acho que o dinheiro não vai para a editora já vende para os sites e acabou. Mas é só naquele mês também, né? Então, os livros ele tem uma cauda longa de lucro. Os mangás não, é imediato, é vendeu, acabou. É pastel, você vendeu ali, comprou, leu, acabou. Então as editoras têm que constantemente ir trabalhando em cima desse prejuízo. Aí tem uma questão também, por que as editoras não fazem estoque? Surgiu uma ideia dessa no grupo do Facebook lá. Por que não fazem um estoque e guardam os mangás que não venderam para vender num site? Cara, para você fazer um estoque, você tem um custo do estoque. Esse custo é de espaço físico local, né, que você vai pagar aluguel do local. Você tem que refrigerar o local para, né, não apodrecer o mangá lá rápido, né, porque é muito papel em um local muito confinado. Então tem que ter uma temperatura média, tem que ter um controle ali de limpeza e tal. Então gera custo para a editora, e a editora às vezes não tem poder aquisitivo para fazer isso, né? Então complica isso. E uma coisa que complica mais ainda o mercado de mangás é a distribuição. O país ele é um país enorme. O Brasil é um país enorme, com estradas muito defasadas e danificadas, e demora para o mangá que saiu em São Paulo. Por isso que tem essa onda de fase 1, fase 2, porque sai aqui em São Paulo e Rio de Janeiro e vai expandido para os outros estados. Então às vezes demora para chegar em outro estado, e aí às vezes a qualidade que chega lá não é a ideal também, por conta do transporte, danificou, né? Então tem uma série de problemas que as editoras têm que trabalhar em cima, e que isso influencia no quanto ela pode investir no volume do seu mangá. Então eu entendo que a página possa sair um pouco transparente, eu entendo que possa ter erro de gráfico, eu entendo isso. As páginas transparentes são demais para mim. Já chegou num ponto em que eu estou quase desistindo de comprar um mangá por conta disso, porque se eu não consigo ler, que é o objetivo de eu comprar um mangá, para que eu vou gastar um dinheiro nesse mangá? Precisava uma comunicação melhor das editoras com a parte dos consumidores em cima desse problema, que é um problema, sabe? Eu como consumidor, eu não preciso ser especialista para saber diferenciar o tipo do papel, a gramatura e não sei o que, para justificar uma transparência. Eu como consumidor, eu tenho a minha opinião de que esse produto não me agradou. Eu como consumidor, eu tenho o direito de chegar no fabricante, no caso as editoras, e falar, ó, o defeito é X, eu não gostei, vocês vão tomar alguma atitude? Ah, vamos, não vamos? Ok. Aí você toma a sua decisão, você vai continuar comprando ou não? Você como consumidor, você tem essa escolha na sua mão. Não adianta a gente botar as editoras como vilãs, porque elas têm os motivos delas, elas têm os problemas delas, o país inteiro está com um grande problema, e nós como consumidores também temos os nossos problemas. É questão de cada um avaliar o que vai fazer com relação a isso. Você vai continuar comprando? Você não vai? Você vai reclamar? Vai fazer petição? Petição não vai resolver nada. Sinceramente, petição não vai resolver nada. Porque as editoras, elas têm o problema delas, elas têm os motivos delas, e uma petição de 1.000, 2.000, 20.000 pessoas não vai resolver. Não vai dar dinheiro para a editora resolver, né? Então é questão de você como consumidor vai aceitar ou não esse tipo de problema, né? Agora, qual solução que a gente pode dar para esse problema de mercado no geral? Porque se por um lado eu como editora, se a gente botar nossa cabeça como editora, se por um lado eu preciso vender o máximo possível todo mês, eu preciso reduzir o máximo de custos para poder trazer um mangá barato, porque um mangá custar R$17 é sacanagem, é putaria, né? Agora, e também a questão de distribuição, como distribuir isso, como que eu vou solucionar isso?
Eu acho que títulos bimestrais é uma boa solução, você dá uma maior diversificada nos títulos, você faz a grana girar um pouquinho melhor, e faz o consumidor economizar também, porque botar tudo mensal, você vai começar a dropar anime, mangá, para poder comprar o que você realmente quer e não tudo, porque a minha vontade era comprar tudo, eu tenho certeza que quem está assistindo aqui também tem essa vontade de comprar tudo, mas com títulos mensais, cada um a R$12 no mínimo, até 17, vou tomar no cu, né? Bom, diminuir os impostos das gráficas, eu acho que isso era válido e as editoras deviam se unir às gráficas e tentar ajudar nesse quesito. Eu estava lendo um texto eu esqueci o nome do site, peraí, da Expo Print, que é uma exposição voltada às gráficas, né? E o texto estava falando que livros internacionais eles vêm sem imposto para cá. Só que as gráficas para produzir aqui pagam imposto e no texto não tem data, infelizmente. Ele estava falando de um dado de 2011, de que a ideia era que se continuasse assim, o custo da impressão ia aumentar 11%. Eu acho que aumentou até um pouco mais hoje, eu não sei. Quem tem essas informações são as editoras. Mas eu acho que se as editoras se juntassem, tentar fazer com que o governo diminuísse o imposto das gráficas para estimular a educação, a leitura, que é uma coisa que o governo... Tudo bem que o governo tirou o imposto do livro, mas para criar o livro é mais caro do que você importar um livro pronto. Então, sabe, são coisas que não dependem só de você, fã, otaku, reclamar com a editora. A editora depende de um governo, e o governo depende de políticos que muitas vezes não estão com boas intenções. Então, é uma situação complicada, você tem crise pelo país, você tem crise nas editoras, e é uma bola de neve gigante do qual a gente tem que entender e saber quando a nossa reclamação é útil ou não, né? No caso desse vídeo aqui, eu espero que a gente possa abrir uma discussão, um diálogo, e eu espero que as editoras se unam e corram atrás de uma solução e que juntas consigam trazer novas soluções para o país, né? Porque realmente eu, como consumidor, eu estou começando a selecionar muito mais os mangás que eu estou comprando, e eu tenho o privilégio de poder trabalhar e sobrar uma graninha para poder investir no meu hobby. Não é todo brasileiro que tem essa possibilidade, né? Muito mais quando você é uma criança, um adolescente que depende dos seus pais, que tem um monte de coisas para pagar e tem que separar R$20 para comprar uma revista, né? Então, realmente, eu acho que tem que ter uma união maior, tanto do público, que é para entender esses problemas, e também das editoras elas se conversarem mais e buscarem soluções juntas. Porque por mais que sejam concorrentes, todo mundo está no mesmo barco que se chama Brasil. E que se esse país continuar com essa mentalidade de que leitura é luxo e que tem que botar imposto numa gráfica para fazer um livro, vai complicar, né? A gente tem que buscar soluções, e as soluções elas são melhores efetuadas quando trabalhado em conjunto. Bom, espero que essa discussão seja útil e que abra um pouco a nossa mente para alguns problemas que estão acontecendo aqui. É mais um desabafo e aguardo os comentários de vocês. Um grande abraço a todos. Fui, valeu!